Minha namorada disse: quero ficar com você, mas preciso testar se somos compatíveis a longo prazo. Vou namorar outros homens por 6 meses enquanto você espera. Eu disse: ótima ideia, e comecei a testar minha compatibilidade com sua melhor amiga. O que aconteceu depois? Para dar contexto, Camila e eu estávamos morando juntos no nosso aconchegante apartamento em Copacabana havia 8 meses, e namorando há aproximadamente 18 meses no total, e honestamente, eu achava que estávamos construindo algo real juntos. Sou paramédico, então vejo cá o suficiente no meu trabalho diário para valorizar chegar em casa com alguém que faz a vida parecer estável e previsível, e Camila parecia entender isso sobre mim. Ela trabalhava numa agência de marketing moderna a apenas algumas quadras do nosso apartamento, sempre chegando em casa com histórias sobre campanhas e reuniões com clientes que faziam seus olhos brilharem de maneiras que me faziam me apaixonar por ela repetidamente. Tínhamos nossas rotinas bem estabelecidas, eu pegava as compras no caminho de casa da estação, ela fazia esses jantares incríveis enquanto me contava sobre o seu dia, e nos aconchegávamos no sofá depois assistindo qualquer série que estivéssemos acompanhando naquela semana. Parecia que estávamos caminhando para algo maior, talvez noivado no próximo ano, talvez uma casa em um desses bairros residenciais onde eu finalmente poderia ter uma garagem para trabalhar na minha moto. Mas então chegou aquela quinta-feira de março quando tudo mudou, e eu deveria ter visto sinais de alerta em como ela estava agindo a semana toda, mais distante, constantemente checando o telefone, ficando mais tempo na academia do que o normal. Ela chegou do trabalho naquele dia com uma energia estranha, como se tivesse ensaiado algo na cabeça, e mal tocou nos tacos que eu tinha pego do nosso food truck favorito. Lucas, precisamos conversar sobre algo importante, ela disse, e essas palavras me atingiram como uma onda fria porque nada de bom nunca segue essa frase. Deixei minha cerveja de lado e dei toda a minha atenção, esperando talvez que ela quisesse discutir nos mudarmos para um lugar maior ou planejar férias, mas o que saiu da boca dela foi algo para o qual eu nunca poderia ter me preparado. Tenho pensado muito em nós ultimamente, e eu te amo, eu realmente amo, mas preciso ser honesta sobre algo que tem me incomodado. Ela respirou fundo e me olhou com aqueles olhos verdes que costumavam me fazer sentir como o cara mais sortudo do Rio, mas agora pareciam apenas frios e calculistas. Preciso testar se somos realmente compatíveis a longo prazo, e acho que a única maneira de fazer isso é ver o que mais existe por aí para nós dois. Senti meu estômago despencar como se estivesse numa montanha-russa, mas mantive minha voz calma quando perguntei: o que exatamente você está dizendo, Camila? Ela se mexeu no sofá, criando mais distância entre nós, e notei que estava usando aquela blusa nova de academia que tinha comprado na semana passada, aquela que mostrava sua silhueta de maneiras que de repente faziam mais sentido. Quero dar um tempo no nosso relacionamento por 6 meses e sair com outras pessoas, só para ter certeza de que não estamos nos acomodando um com o outro por conveniência. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós como fumaça, e senti aquela familiar descarga de adrenalina que tenho quando respondo a chamadas de emergência, exceto que desta vez não havia ambulância para pular, nenhum paciente para salvar, apenas minha namorada de 18 meses me dizendo que queria procurar uma opção melhor. E você espera que eu simplesmente fique aqui esperando enquanto você explora suas opções? Perguntei, tentando manter o tom fora da minha voz mesmo me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Bem, você também poderia sair com outras pessoas, ela disse rapidamente, como se estivesse me jogando um osso, mas acho que no fundo nós dois sabemos que o que temos é especial, e isso só vai provar para ambos. Estudei o rosto dela, procurando qualquer sinal de que estava tendo segundos pensamentos sobre essa proposta insana, mas tudo o que vi foi determinação e algo mais que não consegui identificar completamente: empolgação, talvez, ou antecipação. Você já tem alguém em mente, não é? Perguntei, e o leve rubor nas bochechas dela me disse tudo o que eu precisava saber. Tem esse cara, o Thiago, da minha academia, que tem me convidado para sair há semanas, e eu continuo recusando por nossa causa, mas talvez isso seja o universo me dizendo para ver o que existe por aí. O universo, pensei, mais como o personal trainer dela dizendo que ela podia conseguir algo melhor que um paramédico que trabalhava noites e fins de semana. Tudo bem, Camila, eu disse, levantando do sofá e caminhando até a ilha da cozinha onde podia pensar mais claramente. Se você quer testar nossa compatibilidade, então vamos testar direito. 6 meses parece justo. Ela pareceu surpresa que eu estava concordando tão facilmente,
provavelmente esperando que eu lutasse por ela ou implorasse para reconsiderar. Mas aqui está a questão sobre ser paramédico. Você aprende a manter a calma sob pressão e tomar decisões rapidamente quando a vida de alguém está em risco. Mas só para ficar claro, continuei, me apoiando no balcão e cruzando os braços, eu também vou testar minha compatibilidade com outras pessoas, porque se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Algo passou pelo rosto dela então, como se ela não tivesse realmente considerado que eu poderia aceitar a oferta de sair com outras pessoas, e por um momento vi uma rachadura na fachada confiante dela. Claro, ela disse, mas sua voz estava um pouco menor agora, isso é justo. Enquanto havia mandando mensagem para alguém, provavelmente o Tiago, sobre sua nova liberdade, percebi que às vezes os testes mais importantes não são aqueles que você estuda, são aqueles que mostram quem alguém realmente é quando acham que podem fazer qualquer coisa. Deixe-me contar o que aconteceu quando a realidade do nosso teste de compatibilidade realmente começou a se desenrolar. Dentro de uma semana da nossa conversa, Camila tinha mudado a maioria das coisas dela para o apartamento da amiga Júlia do outro lado da cidade, alegando que precisava de espaço para explorar livremente sem pressão ou culpa. Ajudei-a a empacotar as roupas e produtos de higiene, vendo-a selecionar cuidadosamente suas melhores roupas e aquele perfume caro que normalmente guardava para ocasiões especiais. E me impressionou como toda essa situação parecia menos uma pausa no relacionamento e mais como se ela estivesse se preparando para algum tipo de férias prolongadas da nossa vida juntos. Vou te mandar mensagem em alguns dias para ver como você está, ela disse enquanto carregava a última caixa no carro, mas ambos sabíamos que estava mentindo. Ela já tinha mudado seu status de relacionamento nas redes sociais para é complicado e postado uma selfie com a legenda Novo capítulo, novas aventuras. Passei os primeiros dias depois que ela foi embora apenas existindo no silêncio estranho do nosso apartamento, seguindo minhas rotinas normais mas me sentindo como se estivesse vivendo na vida de outra pessoa. O lugar parecia grande demais e vazio demais, com todos esses pequenos lembretes dela por toda parte. A caneca de café dela ainda na pia, as revistas dela ainda na mesa da cozinha, o lado dela da cama ainda cheirando levemente ao sabonete de lavanda dela. Mas então algo inesperado aconteceu quando eu estava tomando café neste lugarzinho no centro antes do meu turno começar, e esbarrei com Sofia, que era a melhor amiga da Camila da faculdade e uma das poucas pessoas no círculo dela que sempre me tratou como uma pessoa real em vez de apenas o namorado da Camila. Oi Lucas, ela disse, parecendo genuinamente surpresa em me ver, como você está lidando com isso? Devo ter parecido confuso porque ela rapidamente acrescentou, a Camila me contou sobre o tempo de vocês, e eu só queria que você soubesse que acho essa situação toda absolutamente insana. Acabamos sentados juntos por uma hora, tomando café e conversando sobre tudo exceto a Camila, e me peguei lembrando porque sempre gostei da companhia dela em festas e encontros em grupo. Ela era engraçada e inteligente e tinha essa maneira de ouvir que fazia você sentir que o que estava dizendo realmente importava. Sofia trabalhava como designer gráfica para uma empresa pequena no centro, criando esses designs lindos de sites e materiais de marketing que mostravam um nível de criatividade e atenção aos detalhes que eu genuinamente admirava. Sabe o que é louco? Ela disse quando estávamos nos preparando para ir embora. Tentei dissuadi-la dessa situação toda, disse que estava cometendo um erro enorme, mas ela só continuava dizendo que precisava seguir o coração e explorar as opções. Nas semanas seguintes, Sofia e eu começamos a nos encontrar regularmente, não como algo romântico, apenas como duas pessoas que estavam tentando entender a decisão da Camila e que genuinamente gostavam da companhia um do outro. Ela me mandava mensagem depois de dias particularmente estressantes no trabalho, e eu mandava mensagem quando tinha chamadas difíceis na estação, e lentamente desenvolvemos essa amizade que parecia mais real e de apoio do que qualquer coisa que eu tinha experimentado em meses. Enquanto isso, Camila estava postando constantemente nas redes sociais, fotos dela e do Tiago em restaurantes da moda, vídeos deles em alguma competição de crossfit, fotos dela saindo para dançar com grupos de pessoas que eu não reconhecia. Ela parecia feliz em todas elas, mas havia algo teatral nisso, como se estivesse tentando provar para todos, incluindo ela mesma, que estava vivendo sua melhor vida. Olha isso, Sofia disse uma noite quando estávamos relaxando no meu apartamento, assistindo um filme e comendo comida chinesa, e ela me mostrou a última história no Instagram da Camila dela e do Tiago em algum bar no terraço, ambos claramente com várias doses no corpo.
Ela tem postado coisas assim todos os dias desde que se mudou. Olhei para a foto e não senti nada, o que me surpreendeu mais do que se eu tivesse sentido ciúmes ou raiva. Era como olhar fotos de um estranho vivendo uma vida que não tinha nada a ver comigo. Ela pode postar o que quiser, disse, e era sério, porque em algum lugar do mês passado passando tempo com a Sofia, eu tinha começado a perceber que o que a Camila e eu tínhamos juntos não era realmente tão especial quanto eu pensava. Sofia era diferente da Camila de maneiras que eu estava apenas começando a apreciar. Ela perguntava sobre meu trabalho não porque se sentia obrigada, mas porque tinha curiosidade genuína sobre o lado médico da resposta de emergência, e ela se lembrava de detalhes de conversas que tínhamos tido semanas antes e os trazia de maneiras que mostravam que realmente estava ouvindo. Quando eu contava sobre as chamadas difíceis que tinha tido, ela não apenas dizia "isso é louco" e mudava de assunto. Ela fazia perguntas reflexivas sobre como eu processava essas experiências e o que me mantinha motivado para fazer o trabalho. Uma noite no final de abril, estávamos sentados no meu sofá depois de assistir a algum documentário sobre conservação oceânica, e ela estava me contando sobre este projeto novo em que estava trabalhando para uma organização sem fins lucrativos local, e me peguei realmente olhando para ela pela primeira vez, não como amiga da Camila ou como alguém para me compadecer, mas como Sofia. Essa mulher incrível que de alguma forma tinha se tornado a melhor parte da minha semana. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, se virando para me encarar com essa expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Você já se pergunta se talvez a Camila estivesse certa sobre precisar testar compatibilidade, só que não da maneira que ela pensou? Eu sabia o que ela estava perguntando, e também sabia que estávamos construindo em direção a esse momento há semanas. Mas ainda senti meu coração acelerando como se estivesse respondendo a um código azul. Penso nisso toda vez que te vejo, disse, e quando ela sorriu para mim, foi como o sol saindo depois de uma tempestade. Conversamos até 3 da manhã naquela noite, sobre tudo e nada, sobre o que queríamos da vida e do que tínhamos medo, e quando ela finalmente adormeceu no meu sofá, a cobri com um cobertor e fiquei lá por muito tempo apenas observando-a respirar e pensando em como às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. Enquanto isso, segundo os amigos mútuos que me mantinham atualizado quer eu quisesse ouvir ou não, Camila estava descobrindo que o Tiago era tão profundo quanto uma poça d'água e que a maioria dos caras que estava conhecendo só estava interessada nela por razões muito específicas e muito temporárias. Ela ligou para Júlia chorando semana passada, um deles me contou, dizendo que encontros são mais difíceis do que ela pensou que seriam e que a maioria dos caras só quer ficar e seguir em frente. Mas esse não era mais meu problema, porque tinha encontrado algo com a Sofia que nunca tive com a Camila, compatibilidade real, do tipo que não precisa ser testada porque simplesmente funciona. Aqui é quando o verdadeiro drama começou. E aprendi que algumas pessoas só apreciam o que têm quando veem outra pessoa desfrutando disso. 3 meses depois do nosso chamado teste de compatibilidade, eu estava trabalhando um turno particularmente longo na estação quando meu telefone começou a vibrar com mensagens da Camila. Não as mensagens casuais de "como você está", que ela tinha estado mandando a cada poucas semanas, mas mensagens urgentes, consecutivas que tinham aquela energia de pânico que eu reconhecia de chamadas de emergência. Lucas. Precisamos conversar urgente, seguido de acho que deveríamos pausar essa coisa toda e focar em nós, e depois estou indo para sua casa hoje à noite depois que você sair do trabalho. Mostrei as mensagens para meu capitão Maurício, que tem sido como um mentor para mim desde que comecei a trabalhar lá, e ele apenas balançou a cabeça e disse, filho, essa menina jogou fora algo bom e agora está percebendo que a grama não é mais verde do outro lado. Quando cheguei em casa naquela noite, Camila já estava sentada no carro dela fora do meu prédio, e podia ver pela linguagem corporal dela que estava se preparando para algum tipo de confronto maior. Ela parecia diferente da última vez que a tinha visto, mais magra, mais cansada, e havia algo desesperado nos olhos dela que me lembrou de pacientes que finalmente tinham percebido quão séria era a situação deles. Precisamos conversar, ela disse assim que me aproximei do carro dela, e notei que estava usando um dos meus moletons velhos, aquele que costumava pegar quando queria se sentir perto de mim. Acho que essa coisa toda de teste foi um erro, e quero trabalhar em nós de novo. Abri a porta do meu apartamento e a deixei entrar, mas não a convidei para se sentar nem ofereci algo para beber, porque algo no meu instinto me disse que essa conversa ia dar errado rápido. Como está o Tiago?
Perguntei, genuinamente curioso se o prospecto principal dela tinha funcionado como ela esperava. O Tiago é um idiota, ela disse, raiva brilhando no rosto. Tudo que ele se importa são os tempos dele no CrossFit e tirar selfies na academia, e ele tem me pressionado para fazer coisas com que não me sinto confortável. Ela olhou ao redor do apartamento, notando as mudanças que eu tinha feito, almofadas novas no sofá, algumas obras de arte que a Sofia tinha me ajudado a escolher, uma mesa de centro diferente que realmente cabia no espaço. Este lugar está legal, ela disse, mas havia algo suspeito na voz dela, como se estivesse tentando descobrir o que era diferente. Obrigado, disse, e estava tentando descobrir como contar sobre a Sofia quando ela começou a falar de novo, mais rápido agora, como se estivesse com medo de perder a coragem. Sinto sua falta, Lucas. Sinto falta de chegar em casa com você e cozinhar jantar juntos e simplesmente estar confortável com alguém que realmente me conhece. Ela se aproximou mais de mim, e pude sentir aquele cheiro familiar de lavanda que costumava me fazer sentir como se estivesse em casa, mas agora apenas parecia uma memória da vida de outra pessoa. Acho que deveríamos cancelar o teste e voltar ao que era antes, porque percebo agora que o que tínhamos era especial e fui estúpida por arriscar isso. Estava tentando encontrar as palavras certas para explicar que coisas demais tinham mudado para simplesmente voltarmos quando meu telefone vibrou com uma mensagem da Sofia. Espero que seu turno tenha ido bem, estou fazendo aquela massa que você gosta se quiser vir mais tarde. Os olhos da Camila se fixaram na tela do meu telefone, e a vi passar por umas 5 emoções diferentes no espaço de 2 segundos. Confusão, compreensão, raiva, traição, e finalmente algo que parecia raiva pura. Você está saindo com alguém? Ela perguntou, e sua voz tinha aquela qualidade perigosamente quieta que eu tinha aprendido a reconhecer em chamadas de violência doméstica. Estou saindo com a Sofia, disse, porque não fazia sentido mentir ou tentar suavizar o golpe. E antes que você diga qualquer coisa, isso começou como amizade e cresceu para algo mais durante o mês passado. A cor drenou do rosto dela como se alguém tivesse puxado um tampão, e ela me olhou como se eu tivesse dito que era um alienígena. Sofia? A minha Sofia? Ela disse, e podia ver o cérebro dela tentando processar essa informação. Você está saindo com minha melhor amiga enquanto eu estou por aí tentando descobrir se pertencemos juntos. Senti um lampejo de raiva então, do tipo que vem de ser acusado de algo injusto quando você tem seguido as regras o tempo todo. Você é quem quis testar nossa compatibilidade, Camila, e você é quem se mudou para explorar suas opções com o Tiago e quem quer que você tenha estado vendo. Fiz exatamente o que você pediu para fazer. Ela começou a andar pelo meu apartamento como um animal enjaulado, e podia vê-la se agitando em uma daquelas tempestades emocionais que costumavam me aterrorizar quando estávamos juntos. Isso é completamente diferente, Lucas, e você sabe disso. Você deveria ter me esperado, deveria ter percebido que o que tínhamos valia a pena lutar. A arrogância na voz dela era impressionante, como se ela genuinamente acreditasse que eu deveria ter passado 3 meses sentado sozinho no meu apartamento enquanto ela brincava com personal trainers e sabe-se lá quem mais. Quer saber o que percebi? Disse, e minha voz estava estável e calma de um jeito que parecia deixá-la mais nervosa do que se eu estivesse gritando. Percebi que alguém que realmente me amasse não precisaria testar nosso relacionamento saindo com outras pessoas. Percebi que em 3 meses com a Sofia, me senti mais compreendido e apreciado do que em 18 meses com você. Ela parou de andar e se virou para me encarar, e por um momento vi algo quebrado na expressão dela, como se finalmente estivesse entendendo que isso não ia sair como ela tinha planejado. Você tem que parar de vê-la, ela disse, e agora sua voz estava implorando. Podemos superar isso, podemos fazer terapia, podemos descobrir como ser melhores juntos. Balancei a cabeça, me sentindo de repente exausto por toda a conversa. O teste funcionou, Camila. Me mostrou que não somos compatíveis, e me mostrou o que realmente quero num relacionamento. Não vou parar de ver a Sofia, e não vou fingir que podemos simplesmente voltar ao que tínhamos. Ela foi embora naquela noite sem se despedir, mas nos dias seguintes, comecei a ouvir de amigos mútuos que ela estava ligando para todos que conhecíamos, tentando fazer com que me convencessem de que estava cometendo um erro. Ela está dizendo para as pessoas que você e a Sofia planejaram essa coisa toda para machucá-la, a Júlia me disse quando ligou, e que você provavelmente estava traindo ela antes do tempo até começar. Não me surpreendi.
Quando o mundo de alguém não sai como esperado, eles tendem a reescrever a história para se tornarem a vítima, e a Camila aparentemente não era exceção a essa regra. O que aconteceu depois me ensinou que algumas pessoas vão queimar tudo ao redor delas em vez de aceitar responsabilidade pelas próprias escolhas. Dentro de 48 horas do nosso confronto, Camila tinha lançado uma campanha em grande escala nas redes sociais projetada para me pintar como o vilão da nossa história, postando essas postagens longas e dramáticas no Facebook sobre como eu tinha traído ela emocionalmente com a melhor amiga dela e como eu tinha manipulado a situação para machucá-la quando ela estava apenas tentando crescer como pessoa. Não posso acreditar que confiei em alguém que me trairia assim, ela escreveu num post, junto com uma foto nossa do Natal passado onde ambos parecíamos felizes e apaixonados. Algumas pessoas vão te apunhalar pelas costas no momento que acham que podem se safar. A seção de comentários se tornou um campo de batalha entre pessoas que sabiam a história real e pessoas que estavam apenas reagindo à versão dela dos eventos. E vi amigos que conhecia há anos escolhendo lados baseados em quem tinha chegado até eles primeiro com a narrativa. Mas aqui está a coisa sobre a verdade. Ela tem um jeito de emergir mesmo quando pessoas tentam enterrá-la sob camadas de manipulação e fazer-se de vítima. Sofia e eu estávamos mantendo nosso relacionamento relativamente privado por respeito à situação complicada, mas ver a Camila publicamente arrastando nossos nomes pela lama nos fez perceber que ficar em silêncio não estava protegendo ninguém exceto a habilidade dela de controlar a narrativa. Estou cansada de nos esconder, Sofia disse quando estávamos conversando sobre isso durante o jantar neste restaurante italiano pequeno no centro. Ela está fazendo parecer que somos pessoas terríveis que conspiramos contra ela, quando tudo o que fizemos foi nos encontrar depois que ela decidiu jogar fora algo bom. Então tomamos a decisão de tornar nosso relacionamento público, e postei uma foto simples da Sofia e eu numa cafeteria com a legenda: às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. 6 meses atrás, eu achava que sabia como o amor parecia. Agora sei como realmente se sente. A resposta foi imediata e avassaladora. Dezenas de comentários de pessoas que tinham estado acompanhando todo esse drama, a maioria deles apoiando e muitos apontando que a Camila tinha sido quem iniciou o tempo e tinha estado postando sobre suas próprias aventuras românticas por meses. Maurício, meu capitão na estação de bombeiros, comentou: "Filho, você merece alguém que conhece seu valor sem ter que testá-lo contra outras opções." Até alguns dos próprios amigos da Camila começaram a comentar coisas como: "Menina, você tomou sua decisão quando se mudou para sair com o Thiago e você não pode ficar brava com o Lucas por seguir as regras que você estabeleceu." Mas o comentário que realmente mudou tudo veio de alguém que eu não esperava, a mãe da Camila, Carmen, que sempre tinha sido gentil comigo durante nosso relacionamento e que eu genuinamente sentia falta desde o término. "Lucas, sinto muito pelo que minha filha está te fazendo passar", ela escreveu, e era claro pelo tom formal que estava fazendo uma declaração pública em vez de apenas oferecer apoio pessoal. "Camila tomou suas decisões quando decidiu testar o relacionamento de vocês, e agora precisa viver com as consequências em vez de te culpar por seguir em frente. Você e a Sofia parecem felizes juntos, e isso é o que importa." Esse comentário da Carmen foi como romper uma represa, porque de repente dezenas de outras pessoas se sentiram confortáveis compartilhando seus pensamentos reais sobre a situação, e a maioria delas estava apontando que a Camila tinha criado toda essa bagunça sozinha e agora estava tentando reescrever a história para evitar assumir responsabilidade. Enquanto isso, o universo parecia estar entregando sua própria forma de justiça, porque descobri através da Júlia que o Thiago tinha bloqueado a Camila em todas as redes sociais depois que ela começou a aparecer na academia dele sem ser convidada e mandando mensagens constantemente sobre voltarem. Aparentemente ele disse que nunca estava procurando nada sério e que ela estava ficando pegajosa demais, a Júlia me disse quando ligou para se desculpar por inicialmente acreditar na versão da Camila dos eventos. Ela tem chorado para qualquer um que escute sobre como todos os homens são lixo e como não consegue encontrar ninguém que a trate bem. A ironia não me escapou. Ela tinha jogado fora um relacionamento com alguém que realmente a tratava bem para poder explorar suas opções, e agora estava descobrindo que a maioria dessas opções não estava realmente interessada em tratá-la bem. Nos meses seguintes, a presença da Camila nas redes sociais gradualmente mudou de posts raivosos sobre traição para citações inspiracionais vagas sobre amor próprio e cura, e eventualmente ela parou de postar sobre a situação completamente. Sofia e eu,
por outro lado, estávamos construindo algo lindo e sólido, o tipo de relacionamento que não precisa de testes porque é construído sobre compatibilidade genuína e respeito mútuo. Ela conheceu meus pais e imediatamente os encantou com sua inteligência e humor, e conheci a família dela e me senti bem-vindo de maneiras que nunca tinha experimentado com os parentes da Camila. Viajamos juntos, nos apoiamos através do estresse do trabalho, e descobrimos que tínhamos o tipo de comunicação fácil que faz até conversas mundanas parecerem significativas. Um ano depois, pedi a Sofia em casamento na mesma cafeteria onde nos reconectamos, e ela disse sim com lágrimas nos olhos e um sorriso que me fez entender por que pessoas escrevem músicas sobre amor. Postamos as fotos do noivado nas redes sociais, e a resposta foi esmagadoramente positiva. Centenas de comentários de amigos, família e colegas de trabalho nos parabenizando e dizendo como parecíamos felizes juntos. Segundo amigos mútuos, a Camila viu as fotos e teve algo como um colapso nervoso, ligando para pessoas para reclamar sobre como era injusto que eu estava me casando quando ela ainda estava solteira e lutando para encontrar alguém que a apreciasse. Ela ficou dizendo que deveria ter sido o anel dela, e que vocês roubaram o final feliz dela, um amigo me contou, mas honestamente, não senti nada além de pena por ela naquele momento. Ela tinha tido sua chance de um final feliz comigo, e tinha escolhido apostar nisso pela ilusão de algo melhor. Agora, enquanto escrevo isso, Sofia e eu estamos planejando nosso casamento para o outono que vem, e sou grato todos os dias que a Camila sugeriu aquele teste de compatibilidade, porque me levou a descobrir como o amor verdadeiro realmente parece. Às vezes a melhor coisa que alguém pode fazer por você é mostrar exatamente quem são quando acham que têm todo o poder, e às vezes a pior coisa que podem fazer com você acaba sendo a melhor coisa que já te aconteceu. Camila queria testar nossa compatibilidade, e o teste funcionou perfeitamente. Me mostrou que não éramos compatíveis, e me levou a alguém que é.